todas também. Bom, quero pedir a vocês que mandem suas perguntas, suas sugestões lá para o 21 971 59 1211. Hoje eu estou com um queridíssimo aqui, que ele vai ter, com certeza vocês vão ter muitas perguntas para fazer para ele. E aí a gente vai responder depois, marca uma live para fazer pelo Instagram ou pelo Facebook. Mas não deixe de mandar suas sugestões, suas perguntas, para que a gente possa interagir, né? Possa conversar com vocês e responder as suas dúvidas, tá bom? E vocês podem acessar também o www.radiotropicalwebbrasil.com.br e lá vocês vão assistir ao vivo a nossa programação. Além de nos ouvir, tem a TV Web, que é muito legal. Então não perca aí essa oportunidade de assistir agora ao vivo a gente. E depois o nosso programa fica gravado no canal do YouTube, lá da Rádio Tropical Web Brasil. Daqui a uma semana está saindo a nossa entrevista de hoje, tá bom? Eu quero agradecer a toda a audiência da semana passada. Nós tivemos aí uma audiência muito boa. Eu tenho ficado bem, assim, muito feliz com a nossa audiência. Nosso programa tem ficado em primeiro lugar toda a semana e isso é muito bom. Mostra que a gente está no lugar certo, na hora exata, com o nosso povo de axé. E eu tenho recebido muitas mensagens de carinho, não só dos brasileiros, mas fora do Brasil também, na Europa, né, em vários lugares lá fora. Então, muito obrigada pela audiência. Quero agradecer a toda a equipe da Rádio Tropical Web Brasil, que está sempre me dando suporte. Nós estamos numa mudança de cenário, então ainda está um pouco difícil para mim aqui me adaptar ao novo, mas nós vamos conseguir, né? A Rádio Tropical tem feito de tudo para poder deixar a gente o mais confortável possível, para que os nossos convidados também gostem do nosso cenário. Então, é uma adaptação e logo, logo a gente vai estar aí direitinho, conseguindo entrar no horário, conseguindo todo o benefício do novo cenário, tá bom? Eu quero falar com vocês o seguinte. Primeiro, agradecer a mãe Adriana de Iemanjá, que esteve aqui semana passada, que foi maravilhosa a entrevista com ela. Ela vai voltar aqui, como ela prometeu. Vamos fazer aí um dia para falar sobre as pombogiras, sobre os Exus, fazer magias, ensinar magias para vocês, que eu sei que vocês gostam, tá? Então, muito obrigada, mãe Adriana, sua bênção. Que eu já falei com a Vodungan para convidar a senhora para ir lá para a Confraria das Oloiás, hein? Que agora a senhora é iniciada de Oiá, né? Não é só magia manjar. Se iniciou no culto tradicional, então ela já pode ser uma Oloiá. Então, faço o convite à senhora, será um prazer ter a senhora lá conosco. E no demais, eu quero agradecer muito aos meus filhos de santo. Nós passamos um momento muito importante lá no Axé. Nós passamos a nossa casa durante um ano de luto, né, por conta do falecimento do meu babalorixá. E agora, no dia 11 que passou, foi a reabertura do Axé. Foi interno, foi só para os filhos da casa, mas foi maravilhoso. Fizemos o Ajodum de Ogum, dei a obrigação de Dofana do Ogum Zuleika, que tomou 7 anos. Então, foi um Ajodum assim, muito gostoso. Foi muito bom reviver essa energia com os orixás dentro da minha casa. Porque quando nós retornamos, né, após a lavagem de cabeça, todo o preceito que eu já expliquei para vocês aqui, que nós temos o preceito de 1 ano, mas eu tenho casas descendentes, né, babalorixás e alorixás que se cuidam comigo, então eles precisavam dar continuidade. Então, após 6 meses, foi liberado até pelo Egum, pelo Essá, que nós dessemos continuidade nas casas descendentes. E assim foi feito. Mas a minha casa ficou fechada durante 1 ano e eu reabri agora no dia 11 com a Jodum de Ogum e foi assim uma sensação incrível receber algumas pessoas queridas, ter o apoio dos meus filhos de santo, ter o apoio dos meus netos de santo. Foi muito bom. Então, quero agradecer a todos vocês pelo apoio, pela acolhida, pela minha comunidade. Nós estávamos unidos em axé. Tá bom? Que Ogum possa proteger todos vocês. E falar também que Ogum me trouxe 2 grandes presentes. Um foi uma conquista, né, de uma casa própria, que eu ganhei da minha família, herdado pela minha avó, que faleceu ano passado. Então, fiquei muito feliz. No dia que eu estava cortando para Ogum, eu recebi essa notícia que meu tio queria doar para mim um imóvel. Olha que maravilha. Muito bom. Muito bom, fiquei muito feliz com esse presente. Então, estou contando aqui uma conquista para vocês. E a outra conquista foi que eu fui convidada, se eu
viu na internet. Eu fui convidada a compor a mesa lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no cerimonial de Ogum, que acontece todos os anos, feito pelo vereador Átila Nunes. Eu fiquei muito honrada, porque, de fato, eu sempre participei ali, né, como sacerdotisa ou como trabalhando mesmo na solenidade, porque eu faço parte do Melodias de Terreiro, mas esse ano eu fui convidada a compor a mesa, a falar sobre a minha trajetória, sobre uma experiência, e para mim foi muito importante ocupar aquele espaço, ter um momento de fala, muito importante. É muito bom, né, pai, a gente poder ocupar esses espaços com a nossa roupa litúrgica, com os nossos filhos de conta, podendo contar a nossa trajetória, falando sobre a nossa experiência. Eu pude contar um pouco sobre o problema que eu passei com a intolerância religiosa no meu terreiro, que não foi um momento feliz, mas eu contei como experiência para os sacerdotes e sacerdotisas que estavam ali presentes. Então, para mim, foi um momento emocionante, importante e ficará guardado para sempre na minha memória ancestral, sentimental, porque foi muito bom. Então, quero agradecer ao vereador Átila Nunes, ao deputado Átila Nunes, a toda a equipe do Melodias de Terreiro, do qual eu faço parte, do qual eu trabalho, e pela oportunidade de um momento de fala, e eu fiquei muito, muito, muito feliz, tá bom? E hoje estamos aqui com mais um programa do Eco Axé, e nós estamos aqui com o meu queridíssimo, que eu vou passar para vocês. Olha, gente, a bio dele é enorme, não vou falar tudo. Ele que vai falar para vocês, porque ele é um homem, assim, muito culto, né? É o Tata Adriano Cabral de Oxoguian, que é maravilhoso, que eu tive a oportunidade de conhecer ele. Eu contei para vocês, foi no lançamento do livro dele lá em Magé. Foi em Magé, né, pai? Foi em Magé. Então foi assim, a gente criou uma amizade, um carinho muito grande. Eu sou admiradora do trabalho dele, sigo ele nas redes sociais. E eu precisava trazer ele aqui para vocês conhecerem o trabalho dele, saber como ele é. Então ele é filósofo, ele tem vários. Ele vai falar sobre tudo que ele faz, mas ele é escritor e ele é sacerdote do Ilê Alanu. É Ilê Alanu, né, pai? Isso. Aham. Em Magé. Então ele pegou assim um trânsito absurdo para chegar até aqui, para poder conversar um pouquinho com vocês. Meu pai, seja muito Muito bem-vindo. obrigado. O senhor é um querido, é um lindo. Queria que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Ah, né? É um obrigada, prazer e pai. uma honra também estar aqui do lado, né, de uma pessoa iniciada no culto tradicional, de uma pessoa super inteligente e com uma experiência incrível, né? Ah, pai. E agradecer também por a senhora de ter me dado o prazer de estar lá no lançamento também, porque foi uma senhora viagem, né, daqui para Magé. É um caminho, né, muito longo e daqui de lá para cá também é um caminho terrível. Pai, mas foi tão bom, foi uma experiência muito importante. Sem contar, conhecer o terreiro do Senhor, que ele vai falar um pouquinho, que é a coisa mais linda, né, pai? Pequenininho, isso é. Lindo, mas lindo, de um axé imenso. Ah, Pode muito falar, obrigado. pai. Bem, para aqueles que não me conhecem, eu gosto de me apresentar como Adriano Cabral. Acho que é mais simples assim, né? De vez em quando meu pai me chama de Padre Cabral, por causa do tempo que eu fiquei no seminário. É, eu já era de família aspodiaspórica, né? Acho que é assim que fica mais bonitinho de falar. Afrodiaspórica, fica mais bonitinho. E minha mãe resolveu se converter, entrou para a Igreja Católica, depois do falecimento do meu avô, e nós acabamos seguindo, né, aquela ideia de que o pintinho tem que seguir a galinha, né, de alguma forma. Eu fiz catequese, né, fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, tudo bonitinho, como manda o figurino, e decidi entrar para o seminário e passei 6 anos na vida religiosa. 2 anos no convento franciscano, morei um tempinho espalhado por aí na ordem franciscana, e depois mais 4 anos na diocese de Petrópolis. Se bobear, tem foto minha aí, vestido de seminarista, de batininha com ele. Que legal. Pai, o senhor acredita que meu sonho era ser freira? Eu Minha mãe não acredito. deixou. Meu Minha mãe Deus. não deixou. Ela falou que não tinha que ser. Ela, não, você vai ser freira o quê? Eu quero ter neto, quero que você E agora, case. que bom ou que ruim? Aí agora ela se arrepende. Não agora, mas Aham. na época da adolescência ela se arrependeu bastante. Por que será? Mas continua, pai. E por conta de um problema sério de saúde que eu tive, eu estava começando a ter vários problemas, né, no trato gastrointestinal e tive que pedir uma dispensa do seminário.
Nessa brincadeira de pedir uma dispensa, eu fui parar num barracão do pai Sidney de Ogum, filho de Mãe Maria do Ogum-Té. Alguns amigos me levaram e tudo, e eu daquele jeito, não quero saber disso e tudo. E ele falou pra mim com essas palavras assim, olha, você precisa voltar pra casa, senão você vai morrer. Falei, nossa, que gentil da sua parte falar uma coisa dessas. Eu já tô todo arrebentado de saúde, a pessoa ainda fala que eu vou morrer. Aí eu falei, já que eu já estou aqui, então vamos conversar sobre isso, né? Sobre a questão da religião, como é que é tudo isso, porque eu não cheguei a me iniciar enquanto criança, né? Minha mãe abandonou tudo isso muito cedo. Ela, minha família, o resto da família, ela esconde. Espero que minha irmã esteja vendo essa gravação para poder saber, que agora eu vou relatar tudo da família. Nós fomos até o barracão do meu avô, encontramos a mãe de santo dele viva, com 90 e tantos anos de idade, e ela ainda falou na frente da minha mãe, não, sua mãe, ó, sentava aqui do lado da preta velha, a gente ficava conversando, ajudava na consulta. Isso quando eu não estava fazendo besteira do lado de fora do barracão com as outras meninas. E ele falou, ainda disse que eu era um Ogã e de Ogum. Me apaixonei por Ogum. Falei, vambora, vamos lá, vamos fazer as coisas e tudo mais. Algum te impulsionou a seguir a religião, A seguir. então. E aí larguei tudo pra trás, doei as coisas de seminário tudo pro menino, que foi ordenado até semana passada, diácono. Doei todos os livros, algumas túnicas, doei tudo pros outros. E falei, vou seguir. Infelizmente não pude seguir no barracão dele, porque minha Maria já estava, na época estava meio adoentada, e ele decidiu não iniciar mais ninguém. Se Que deu bom, né, mal, pai? Que bom, porque aí também, né, se você se iniciar de algum. é verdade. Mas eu acredito, o Orixá sabe de todas as coisas, eu acredito que ele não errou, né? Até porque depois eu fui iniciado para Jaguna. Então, de alguma forma, tem um caminho aí, né? E se de repente ele tivesse falado, você é de Oxalá, tá, beleza, eu ia desanimar de tal jeito, falo, não, deixa quieto. Deixa eu voltar para a igreja e rezar Pai Nossa Ave Maria, que de repente vai que acontece alguma coisa, né? Mas isso me impulsionou a correr atrás e tudo. Até que eu caí no barracão de Baberum, depois de ter rodado algumas casas para conhecer, né? Minha mãe que cuidou de mim, me iniciou e tudo. Infelizmente hoje a casa está fechada e eu tive que partir pro EFON. E hoje eu sou muito agradecido ao meu pai Luiz Oxaquian, uma pessoa incrível. Você conheceu, né? Conheci, ele é maravilhoso. Ai, gente, Ele é um querido, um meu pai e meu lindo. vovô. Ah, eu não gosto de falar, falou pra caramba, cantou a beça. Ele é incrível, É incrível, muito incrível, lindo, muito maravilhoso. lindo. É uma pessoa que é próxima dos filhos, uma pessoa de uma solidariedade incrível, é uma pessoa que está disposta, mesmo com todas as decepções que um pai de santo enfrenta durante toda a sua vida sacerdotal, ele é alguém que não desistiu e não desiste, né? A gente conversa quase todo dia, graças a Deus ele me responde, porque uma pessoa de Oxaguian não vai responder o WhatsApp, a senhora sabe, né? Conhece alguém? A Pai de gente São Délio do Shoguian, difícil de responder, babá, né? Sim, conheço vários. A própria Etemichane de Lissá, conhece? Aham. Esteve lá no lançamento também. A gente manda mensagem para ela. Eu sei que em algum momento ela vai me responder. Em algum momento ela me responde. Mesmo que passe um mês, mas ela vai responder. É mais ou menos isso. E seguindo a trajetória, para não ter um problema mais sério, né? O meu preto velho, o vovô, né? Ele fez questão de dizer: você está na hora de abrir sua casa, ou você vai pro Caramba. Mas aí primeiro o senhor foi pra Umbanda primeiro. Fui para Umbanda primeiro, da Umbanda para o Molocô, do Molocô caí no Candomblé, né? No Candomblé ainda não fiz a questão da iniciação toda e tudo, mas segundo uma casa de Candomblé, sou iniciado no Molocô já há uns bons anos, peça muito data, tá? Se me perguntar quando que isso aconteceu, eu não lembro. Eu tenho foto e tem alguma coisa escrita lá com data, mas de memória eu não lembro. Eu esqueço a data do meu aniversário. Eu vim no caminho pra cá, olhando toda hora no WhatsApp para poder conferir se a data era essa mesmo. O Porque senhor eu é sou a desses. idade. É. Eu também tenho um pouco disso. A cabeça de Oxalá, a gente nasce sem cabeça, né? Se não fosse algum na nossa vida, a gente não teria cabeça nenhuma. Verdade. E aí fui obrigado a abrir a casa. Minha mãe me ajudou muito antes dela fechar a casa dela. Durante todo esse processo, e tem 3 anos só aquela casinha que a senhora viu. Vamos botar assim, 50% foi minha mãe que fez, 50%, né, foi meu pai que fez os assentamentos, os axés, tudo. E 100% de toda a obra foi Dona Figueira, a inspiração para essa trilogia, né, que a senhora conheceu lá no dia do lançamento.
Pai, que história legal. Então o senhor começa esse sacerdócio dentro da Umbanda, Dentro do Molocojá, dentro na do Umbanda eu fui Molocojá. só desenvolvendo. Entendi. Então quem manda lá em tudo é a Dona Figueira. Conta um pouquinho, quem é É, a base lá da casa, quem comanda? mãe, isso é uma confusão dentro da minha casa, porque eu não sei se isso é karma nosso, mas é tudo setorizado na minha casa de santo. O terreno, né, foi dado pro Preto Velho, vovô Malaquias. Ponto, né? Tudo aquilo ali é dele. Quem construiu, que botou tijolo por tijolo lá, foi Dona Figueira. Só que tudo é muito dividido. Ninguém entra no salão. O salão pertence ao Oxalá, né? O Roncó, Quarto de Santo, tudo é tudo de Oxalá. Então é ele que manda Cada um lá tem o seu dentro, cantinho. né? O Preto Velho manda em tudo e Figueira obedece, faz o desenvolvimento e ela faz questão de anunciar para todo mundo que cada prego, cada tijolo foi ela que colocou, porque ela é dona do dinheiro. E de fato, ela pagou tudo. Ah, que Ela linda. pagou tudo. Todas as pessoas que decidiram investir de alguma forma foi por intermédio dela. Que linda. Sim. Quer dizer, é uma entidade que está ali firme, né, pai? Que trabalha o tempo inteiro. Então, como é que o orixá vai implicar com ela? Não tem como. Engraçado que ela, inclusive, tem uma cantiga. Ela aprendeu com uma pombogira, Dona Sete Catatumba. E ela faz questão de cantar todas as vezes que vem, que tem gente de fora e tudo. É assim. Oi, me disseram que essa casa não tem santo. Me disseram que o Exu era um Equê. Mas eu te digo, se essa casa tá de pé, agradeça ao santo e agradeça a esse Equê. É assim que ela Olha que fala. linda, Sim. fiquei arrepiada. Ela é maravilhosa. É porque a entidade ela vai mostrar no dia a dia, né, pai? Ela pode estar, pode vestir a melhor roupa, mas se não trabalhar, se não mostrar axé, não adianta, né, pai? E é no dia a dia que a entidade, que a espiritualidade se mostra, se traz o axé dela, traz a verdade. Então ela brinca com isso, E mas ela é ela louca, sabe. ela brinca com absolutamente tudo, inclusive com a vida dos outros, né? A roupa dela foi um trauma na minha vida, porque ela quase me matou por causa de uma saia. Mentira, pai. E como é que foi para o senhor receber essa energia feminina? Primeiro que eu não aceitava. Imagino, imagino. A minha mãe de santo, ela até, na época, né, ela até conversava com a gente e internamente a gente recebia gira, mas calça, né? Pode até botar um paninho da costa pra poder ficar bonitinho, um paninho de cabeça e tudo. Mas Figueira sempre foi muito desaforada desde o primeiro ao último dia. A primeira vez que Figueira pegou minha cabeça, eu não posso contar nomes, né? Mas eu ainda sou amigo de muitos padres. Tem um tempo, né? Um tempo de igreja muito grande. E um padre me procurou porque estava com um problema muito grave. E eu falei para ele, falei, olha, o jeito que eu posso te ajudar nesse problema é conversando com o meu de santo e de repente te dar um ebó. Ele, o que é isso? Eu falei, é bom, uma limpeza e tudo mais. Dei aquela conversada, aquela desenrolada boa de um bom carioca e de um bom filho de Oxaguiana, porque a gente consegue levar muita gente na lábia. Tem toda a palavra, E né? falei, vamos lá. A gente vai na minha mãe, tomou um ebó e tudo. E o padre topou. Vamos tomar esse ebó. E quando foi lá conversar, jogar com minha mãe e tudo, a gente viu que o ebó tinha que ser na porta do cemitério. Falei, tá bom. Ela, mas meu filho, você tem que ir. Vai você, leva o irmão seu, porque infelizmente está aqui no jogo que eu não posso te acompanhar. Falei, mas por quê? Não tem o menor problema isso. E eu sempre fui de questionar muito minha mãe. Ela perdia muita paciência comigo por causa disso. Mas graças a Deus sempre me respondeu todas as questões. Por fim, eu concordei. Fomos, eu e mais um grupo de irmãos, lá para a porta do cemitério de Bongaba. Inclusive, toda a estrutura, né, do território que eu coloco no livro de Figueira, em homenagem a essa situação. E nós demos o ebó do padre, colocamos todo o ebó dentro de um oberó que a gente ia deixar lá. De repente, durante o processo do ebó, não tinha nada de incendiário naquele lugar. O oberó começou a pegar fogo. A gente, como isso? Impossível. Meus irmãos todos assustados, né? Tinha um que já saiu de perto, teve mais outro que saiu de perto, ninguém entendendo, eu terminando o ebó, já olhando assim, falei, eu não vou, deixa esse negócio quieto, fui jogando pra lá, jogando pra lá, jogando pra lá. Quando eu terminei o ebó, que eu ia sair de lá, falei, gente, vambora. Figueira passa, pega a minha cabeça, me arrasta os dois joelhos no chão, gargalha e vai embora. Isso me deixou super traumatizado. Eu falei, não, isso não pode acontecer. Dois joelhos ralados, cheguei na casa de santo. Aconteceu isso, eu não aceito, eu não admito, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E minha mãe de santo falou, calma, vamos ver o que é e tudo. Pegou o sininho
E tá chamando, e nada, e nada, e nada. Ela, meu filho, pode ter sido o Egum. Falei, espero que tenha sido. Uma semana se passou, molambo da minha mãe de santo, ela tinha duas pombogiras, né? E eu falava pra ela, eu acho isso um absurdo. Médio tem que ter uma entidade, tá tudo certo. Não acredito nisso, isso é um absurdo, ter duas pombogiras. Língua do Chaguian. E a mulambo da minha mãe de santo decidiu fazer uma gira interna. Falei, tá bom, vamos embora. Vamos lá, organizamos tudo e tudo mais. O mulambo chegou em terra, botou uma panela pegando fogo no meio do terreiro, aquela coisa bem cabulosa de mulambo. E de repente, Dona Quitéria de um irmão veio e Figueira passou. Já botando o dedo na cara de um monte de gente, falando um monte de coisa. Jogou segredo de todo mundo do barracão no ventilador. E isso foi o trauma para todo mundo que estava acordado. E Mulambo falou, a partir de hoje, Figueira, não tinha dado o nome, Figueira e Quitéria são as únicas que podem me acompanhar. E foram embora, as três. E minha mãe de santo falou, meu filho, tem Figueira e você vai ter que dar pelo menos uma saia para ela. Eu falei, eu não admito isso. Eu não vou dar nada, eu não tenho nada. E inclusive, a partir de hoje, estou saindo do barracão, por causa de Figueira. Fui tentar atravessar a porta do barracão, isso já tinha feito, né? Uma parte do processo, já era pai pequeno da casa. Fui atravessar a porta do barracão para poder ir embora. Não consegui. E depois falei para ela, não volto, não volto, não volto. Um mês se passou e o pessoal me cobrando. Você é pai pequeno da casa, você tem que voltar. Vovó mandou te chamar. Oxalá tá te esperando lá, meu filho. Você tem que voltar, aquela coisa toda. Falei, tá bom, eu volto. Nessa de voltar, o Preto Velho me pegou e falou que eu tinha que voltar, ficar na casa. Vovô Malaquias é maravilhoso, né? Que eu tinha que voltar. Na verdade, não. Isso é um outro problema. Meu Preto Velho é Francisco de Aruanda. Vovô Malaquias é o Preto Velho do meu avô. Francisco de Aruanda nunca me pegou, já deu sinal em vários jogos. Todo mundo fala que é Francisco de Aruanda, mas o único que pega é Vovô Malaquias. Inclusive, Dona Cacorucaia, que é aquela senhora que a senhora conheceu lá no barracão, né? Ela também é uma entidade do meu avô por parte de mãe. Inclusive, o apelido dele, né, é Malaquias, por causa do pai dele, e o apelido do irmão mais velho da minha mãe também é Malaquias, lá em Minas. Todo mundo se chama Malaquias lá. Que legal. É muito incrível essa E parte do você interior. assumiu essa galera toda, os parentes todos, que ninguém quis dar continuidade, você pegou todo mundo. Sem querer dar continuidade também, eu fui obrigado. É ou vai, não tinha opção. E nisso eu fiz o processo todo de saúde. Tive que operar, tirei 14 pólipos do intestino, um pedaço do reto, foi uma cirurgia terrível. A recuperação foi ótima, em 15 dias eu estava trabalhando de novo, né? Mas muito dolorosa, né, por sua vez. E o enredo de Figueira foi continuando. Minha mãe decidiu fechar a casa, liberar os filhos de santo. Quem tinha cargo ela foi, deu o cargo. Falei que não queria, né? Levei tudo para minha casa. E falei pra ela, vai ficar na minha casa, né? Todas as coisinhas no cantinho ali. E depois a gente resolve como é que a gente vai fazer. Sei lá, meu filho, abre sua casa, deixa a Figueira trabalhar. Falei, não, tudo bem, deixa lá no cantinho, resolve. Ela pode trabalhar, ela vem visitar a senhora um dia, né? A gente vai no outro barracão, trabalha. Teimoso. Até que eu fui na casa de uma mãe de santo amiga, né? E Figueira veio, depois de ter dado muita consulta, bebido horrores, né? Ela falou que se eu não desse uma saia para ela, eu iria De novo a história da saia. da saúde. Na força do ódio, fui lá e comprei uma saia de R$ 40 para ela. Toma, pronto, já te dei a saia. Uma saia, um paninho de cabeça, custou R$ 40. A mulher adorou aquilo, falou, não, adorei a sua história, eu vou te fazer um desconto. E o desconto saiu por R$ 40. Pois ela tem essa saia até hoje. Bonitinha. Ninguém pode botar a mão. Ela não tem nada, mãe Hélida, nada. Ela não tem uma guia, ela não tem um anel, uma pulseira. Ela tem 2 saias, uma de trapo, imunda, que ela não deixa lavar. E a primeira saia que eu dei pra ela até hoje. São as únicas coisas que ela usa. Você pode dar o que for pra ela. Depois que você deu, é dela, ela pode dar pra qualquer pessoa. E ela faz questão disso. Né? E acabou que no barracão você trabalha muito pra saúde lá. Acho que por conta da minha história também. Sim. Né? Oxalá veio na minha vida para poder me curar, né, da saúde e me curar espiritualmente também. Eu sou muito teimosa.
Sou muito teimoso. É mesmo. Eu sou muito teimoso. Eu discuto com o pai no jogo o tempo todo. Às vezes, quando eu não quero ouvir a resposta, quando eu não quero entender aquilo ali no bus, eu vou pro bivolar da mesma coisa. Pai, eu estou falando, não quero. É mais ou menos isso a minha relação. Mas acaba cedendo, a espiritualidade acaba te levando ao entendimento de que você precisa seguir aquele caminho, Sim. né? Hoje eu ando bem mais paciente, né? A gente vai amadurecendo, tem filho para criar, né? Vai ficando mais velho, vai entendendo todos os sofrimentos, né, de um pai de santo. Era exatamente por isso que eu não queria ser pai de santo. E não quero até hoje. Eu sou porque eu sou obrigado. Eu falo isso para todo mundo, inclusive para meus filhos. Meus filhos riem da minha cara, mas tudo que eu faço dentro da casa de santo, seja na casa do meu pai e na minha casa, é por amor ao orixá. Acredito. E faço com muito carinho, com muita gratidão, tudo, seja rifa, seja limpar chão. Na casa do meu pai de santo, eu sou filho de santo, então eu vou para poder limpar bicho, descorar, vou limpar, depenar galinha, vou fazer o que tiver que fazer. E dentro da minha casa de santo, se eu tiver que ir para a cozinha, fazer um almoço, tiver que ir para depenar também, eu vou fazer e vamos lá. E por quê? Não é por mim, né? E de acordo com o orixá, nem por ele é pelo outro. Por que, por que ter um axé, se não para dividir com o outro? Né? É. A vida de terreiro é uma vida de comunidade. Sim. Senão a senhora poderia pegar o Iá, levar para sua casa, botar um quartinho lá e cuidar. E pronto, tá tudo certo. Tentei o trabalho fazer seria isso. muito menor. Tentei também. Até um dia que eu escutei do meu pai de santo falando assim: os melhores, meu filho, os melhores são aqueles que nunca quiseram. É verdade, eu acredito. Porque se dedica melhor, entende, tá ali realmente porque entendeu o que é necessário e faz com amor, faz com dedicação. E aí, nesse caso, pai, o senhor tem quanto tempo de casa aberta lá? Lá eu tenho 3 anos de casa aberta. Olha, que lindo. E o senhor está no processo de migrar mesmo para o EFON, a se introduzir no EFON. E como é que é essa expectativa? Como é que está sendo? Vamos lá, eu amo o Molocô, eu Aham. tenho uma paixão incrível pelo Molocô, mas aqui no Rio de Janeiro nós temos muita dificuldade de comunicação entre as casas, Sim. né? E espero que Tata Gilberto, né, que é o pai do Molocô no Brasil, Tata Gilberto do Oxóssi, Darlan do Oxóssi também, que é a cabeça do Molocô lá no Ceará, né? No Rio de Janeiro nós não temos essa figura, né? Eu respondo ainda a Tata Gilberto, respondo a Darlan de Oxóssi, meu grande amigo, e a gente tem esse carinho entre as lideranças do Molocô. Mas no Rio de Janeiro, a gente tem umas diferenças muito grandes entre algumas casas, né? Tem casa que toca Nagô, tem casa que toca a Umbanda ou Molocô, que é uma vertente, Então né? existem vários segmentos dentro do próprio Molocô, pai. Eu não entendo muito. Sim. O senhor pode explicar um pouquinho como é que é esse? Posso. A gente tem um Molocô Nagô, né? Que canta Yorubá, por exemplo. Olha. E nós temos um Omolocobanto, né, que canta o CQC de quando anda lunda, CQC de Olha quando que andar, em legal. todas as funções. Nós temos uma Umbanda Omolocô, que é um Molocô mais voltado para a Umbanda e que tem simplificou um pouco os rituais do Molocô, e nós temos o Molocô de fato, né, que foi aquele trazido de Lunda Kyoko por Maria de Batoia, que é um mito, né? A gente ainda não sabe se Maria de Batoia existiu ou não, mas Tata Tancredo ele institucionalizou esse culto no Rio de Janeiro e levou aí para vários lugares. Infelizmente, a gente não pode conversar muito sobre esses detalhes em público, porque é uma coisa que une e separa a nação ao mesmo tempo, Entendi. né? Porque a gente tem um Homolocô em Uberlândia acontecendo de um jeito, um Homolocô no Ceará, que é mais próximo da Jurema, acontecendo, tem um Homolocô no Rio de Janeiro, um que é mais próximo do Candomblé e outro que é mais próximo da Umbanda, que está acontecendo, e todos eles conversam da mesma forma, né? Com respeito, com carinho, com hierarquia, mas toda vez que tocam nesse assunto, qual que é o de Tata Tancredo, aí gera uma confusão danada. Imagino. É, Imagino. Mas que interessante, eu não sabia, pai. Não Inclusive, conhecia esses Tancredo tem segmentos. grande influência com o Joãozinho da Goméia. Joãozinho da Goméia chegou a morar na casa de Tata Tancredo um tempo, e tem muitas influências de Angola trazida por Dagomeia e dividida entre Joãozinho, né, e Tancredo, que fazem parte do Molocô até hoje.
Entendi. E o senhor pretende continuar como Molocô, levando esse segmento, esse estudo? Que Ah, meu é pai muito não me ouça. importante. Ah, mas Sim, é importante, né, pai? Eu acho importante o senhor levar essa história, esse legado, já que o senhor tem esse conhecimento, veio dessa raiz, porque é tão importante a gente manter essas raízes, né, para não se acabar, né, pai? Não se é perder. verdade. E está se perdendo. A Eu gente não tem acredito. mais uma identidade. E julgo, não sei se vale a pena eu levar ao extremo. Não me levem a mal aqueles que estiverem ouvindo, mas a essência de todas as casas de matriz africana estão se esvaziando. Sim, Os antigos não estão deixando herdeiros. A senhora já reparou? é sim, muito triste, inclusive. Sim. Eu E, acho, e pai. as novas pessoas estão colocando o candomblé, o molocô e a umbanda de uma forma tão assim, tão simplificada e tão visual. Hoje tudo se resume a corte. Hoje tudo se resume a corte, que eu digo são cortes de palavras de efeito, são cortes de magia, são pomogiras muito bem enfeitadas, o orixá todo ornamentado. Gente, cadê aquele orixá que era assentado num oberó de barro? Verdade, concordo com o Hoje nós senhor. temos louças, louças, plumas e paetês e coisas e coisas. O orixá, ele fica inclusive pesado dentro de uma roça de santo, porque se enfiou tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E a essência dele mesmo, cadê? É, concordo com o senhor. Isso é muito triste. A gente precisa resgatar. Por isso que eu acho que é importante para o senhor manter essa tradição, sim. E é muito diferente do culto do Efon? Então, eu percebi, meu Deus, que confusão que eu vou arrumar depois desse. Não, pai, é sua É, experiência. com eu dei uma rodadinha em algumas casas, Aham, né? Enquanto estava sem uma casa de santo, até encontrar meu pai, né? Para poder conhecer algumas coisas e ver onde meu santo ia querer ficar, na mão de quem meu santo ia querer ficar. Até que Preto Velho me tirou isso e falou: seu pai de santo vai aparecer para você e você vai se identificar com ele. O santo dele vai ser seu santo. Eu falei: tá bom, beleza. Foi quando aconteceu de eu encontrar na casa de um amigo, né? O meu pai de santo e eu olhasse pra cara dele e falar: tá bom, vamos ver. Aí no meio do orô que estava acontecendo, pai Luiz, né? Pai Luiz Chaguian se levantou e falou: olha, eu recebo aqui hoje nessa casa, na casa do meu filho, né? Independente da nação, pode ser Fon, pode ser Queto, pode ser um Molocô, pode ser um Banda. Todos os mais velhos que estão aqui, eu quero que sentem à mesa junto comigo. Eu falei: gente, me apaixonei. é. Porque é raro, né, pai? Ver Sim, essa simplicidade, ver essa humildade, esse respeito. Porque tem que respeitar, cada um passou por uma tradição, por um processo por um processo iniciático. iniciático, que a gente não pode desvalidar. Exatamente. Existe um orixá, existe uma energia ali. E o que acontece hoje é uma competição de quem possui mais bagagem do que o outro, né? E as pessoas estão indo atrás de iniciações e mais iniciações para poder dizer: olha, eu sou iniciado em tantos cultos, então eu tenho lugar de fala em tantos lugares. Será que tem mesmo? Porque não é só iniciar, né? E a história daquele culto? E Sim, o tempo de concordo. vivência naquela casa? Concordo. Muita gente fala para mim assim, ah, você não tem vontade de ir para o IFA, nada contra o IFA, nada contra a cultura iorubá, mas eu sou do candomblé. Sim. Eu tenho tanta coisa para aprender no candomblé, pai. Uhum. Tanta coisa para aprender, tanto ebó, tanto odu, tanto caminho. E cada um é cada um, cada um tem sua história, tem sua energia. Então, assim, eu tenho tanta coisa para aprender, por que que eu vou me iniciar em outro culto se eu ainda não aprendi o que eu preciso aprender? Porque eu aprendo com. Se o senhor for lá em casa, eu vou aprender com o senhor. Vai ser uma história diferente. Então, gente, né, a gente tem que parar de estar buscando, 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 e aí acaba querendo tanto e não consegue nada. A filosofia, ela diz de uma forma bem simples: aquele que sabe muito não está disposto a aprender mais nada, né? Que é o arrogante. Quando você se coloca no lugar de filho, né? Independente de qual casa você está disposto a aprender, seja com o orixá, seja com os seus mais velhos, seja com aqueles que já passaram. Porque eles vêm e falam ainda. Isso não significa que toda casa tem um egum, gente. E todo pai de santo sabe muito bem disso e conversa com os eguns, né? Sejam eles de diversos tipos, para não, para Verdade. não atacar os nossos irmãos aí do culto a Egungun. E quando você está disposto a aprender, da forma que for, eu tive, por exemplo, uma entrevista, né, sobre a procissão de Iemanjá que acontece tradicionalmente há 16 anos em Mauá, na praia de Mauá.
virou aí um evento turístico agora. Fui conversar com os fundadores da procissão. Então a gente tinha um ebome de Ijexá, um ebome de Queto e um pai de santo de Umbanda. Eu olhei para aquilo e falei, gente, que incrível. O cara do Ijexá dando uma aula. E o sacerdote de Umbanda e a outra, todos sentados iguais na mesma mesa, e cadeira de braço para todo mundo. E eu olhei aquilo e falei, gente, que incrível. Aí eu peguei, do jeito que eu sou, se de qualquer lugar que tiver para sentar, eu sento, qualquer lugar que tiver para comer, eu como. Gente, eu fui franciscano, né? Na minha época de aspirante, a gente levava a sopa na praça para os moradores de invulnerabilidade, para as pessoas em vulnerabilidade, né? E a regra era, você não está lá dando comida para pobre, você está lá comendo para ele, com ele, né? É um banquete. A ceia do Senhor acontece quando você se senta junto com ele e se coloca no lugar dele, né? Aí você entende o que está acontecendo de fato. É quando eu sentei lá no chão, a mãe Wanda falou assim, paizinho, que isso? Eu falei, não, eu sou digno de estar na mesma mesa que vocês. Ela, não, o senhor vai sim. E o senhor vai ouvir aqui. Aí deu um sermão, porque eu tinha que estar lá na mesa e tinha que colocar minha posição também. E aquilo foi uma troca de saberes incrível, porque eu descobri que eu não sei quase nada de Umbanda, né? Eu não sei nada de Jexá, porque olha, cada uma história incrível, cada um orou incrível. Não sei nada de Queto, não sei nada de Efon, não sei nada nem do Molocô. Porque quando a gente vai pegando e tantas informações, o próprio bispo Edir Macedo, pode falar isso? Pode. O processo é público, né? Foi filho de santo de Tata Tancredo, foi iniciado no Molocô, traiu a nossa nação. Inclusive existe um processo em aberto, né, de Tata Tancredo contra de Macedo que está aí na justiça até hoje rolando. Tata morreu e de Macedo está aí respondendo esse processo até hoje por intolerância religiosa, né, e tantas informações que a gente acaba não entrando na história do seu próprio culto, da sua própria família, não conhecendo a sua própria raiz. E a árvore que não tem raiz cai na primeira ventania. E é o que a gente está vendo hoje. Babá. É assim. Um monte de pai de santo desistindo, Sim. largando a casa do mais velho, saindo, e pai de santo independente, sem um pai de santo para poder cuidar, sem uma mãe de santo para poder cuidar. Que isso? Pois é. Se antecipando ao tempo que precisa. Muito difícil. E é isso. E não vai conseguir chegar, pai. Sabe por quê? Porque é muito difícil caminhar sozinho. Sim. É muito difícil se levar sozinho. A gente acha que sabe tudo e não sabe nada. E o tempo que eu digo por experiência própria, o tempo que eu fiquei sozinho, né, e tendo que levantar tijolo por tijolo, eu olhava para aquilo e falava, gente, se eu precisar tomar um ebó, mas eu tenho uma EQUED, tá bom, mas não é assim. Eu preciso ir para o oráculo, eu preciso saber qual é o caminho, eu preciso de alguém que cuide de mim e de alguém que me ensine. Mas você sabe pra caramba que não sei o que. Não, mas não é assim que a coisa funciona. Saber pouco de muita coisa não é saber muito. É verdade, concordo. Né? E hoje nós temos isso. Nós temos gente que vai lá, nada contra o culto tradicional, mas temos gente que vai lá. É tanto para poder iniciar no culto. Vai lá, pá, iniciou no culto. Agora eu sou iniciado, posso iniciar você também. Nós tivemos aí uma polêmica gigante, né, com um sacerdote de um culto lá do sul do Brasil, que foi para a Nigéria, se iniciou e depois rasgou título, confusão e tudo mais. Por quê? Acúmulo de título, acúmulo de iniciação, vai trazer o que para você? É verdade, concordo. Acho que você ter uma iniciação e se dedicar, entender, a partir dali você começar a praticar de forma correta, é o ideal, né, pai? É o correto. Eu só vou para minha segunda, porque realmente Se apaixonou pelo pai, se Sim. apaixonou pela casa. Sim. E você vai seguir esse caminho, mas não vai largar suas raízes, né, Jamais, pai? jamais. O Moloco continua. O Morô, no fim das contas, é tudo a mesma coisa. É verdade, eu acredito, pai. Até acredito. porque Joãozinho da Gomeia, Tata Tancredo, quantos e quantos ebomes daquela época, que são as cabeças de nações grandes hoje em dia, eles sentavam à mesma mesa e trocavam Morô. A gente vê, né, aquelas grandes senhoras, até mesmo do Gege, né, lá do Runtologia, elas iam para as casas, vinham para o Rio de Janeiro criar, ia hoje da Angola, de outras nações, e passava conhecimento. Então, assim, se
misturou, se conversou, e a gente tem que respeitar e tem que entender que tem fundamento. É Exatamente. respeitar, pai, tem que respeitar. Nem o culto tradicional é puro, porque se botar na ponta do lápis, né, o sotaque ou o ofó com uma letra trocada já não é mais o ofó. É verdade, concordo. Pai, o senhor tem formação muito ampla em filosofia, psicanálise e neuropsicopedagogia, é isso? Sim. Como esses saberes se conectam dentro da sua vida e dentro do terreiro? Ah, sim. Isso é uma coisa importante de ter colocado mesmo. Porque o que eu vejo é muita gente misturando problema psicológico com santo. A gente encontra um monte de gente que vai buscar oráculo, que vai buscar o jogo, achando que, eu tive num barracão e senti a energia da minha pombogira. Não, você não sentiu nada, né? Você entrou num processo, né, ali de tentar entregar-se para alguma coisa de forma inconsciente, porque qualquer coisa que preencha vazio é alguma coisa muito relevante. Pai, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando Sim. sobre falar sobre incorporação. É, o senhor não acha que os sintomas de ansiedade é muito parecido com a incorporação, Sim, com o sentimento quando o orixá vai chegar? sim. E como é que a gente sabe diferenciar? Porque às vezes eu falo assim, gente, será que eu estou tendo coisa de ansiedade ou é meu orixá? E às vezes é o orixá. Às vezes é orixá, e às vezes não. Às vezes é a ansiedade mesmo pelo dia a dia. Mas não é muito parecido o Sabe qual é coração a acelerar? diferença? A diferença da crise de ansiedade e do transe, né, do orixá é que a gente tem um delay. No transe do orixá, tem um momento que a gente perde a consciência, dá esse delay. Aí você sabe, opa, não estou tendo crise de ansiedade. Aí você se entrega, né, dentro desse delay, desse time que você fala assim, está acontecendo alguma coisa. Perdão. E o orixá entra e você entra no transe. Com relação a Egum, né, Exu, Pombogira, essas coisas assim, você tem outros sintomas, né? A maioria das pessoas hoje em dia vai falar, mas eu sou inconsciente. Não é mentira, né? Até porque hoje em dia a gente não tem mais toda aquela tradição e todo aquele ritmo. A gente tem o semi-consciente, a gente tem o consciente, mas 100% inconsciente não tem, né? Mas a minha pombagira tacou fogo no braço, a minha pombagira me deu uma coça, a minha pombagira quebrou uma garrafa lá e não sei o que, pisou no caco de vidro, comeu o vidro. Tá bom, que bom. Uhum. Não julgo. Mas isso não significa que você está incorporado, né? Uma pessoa que trabalha, por exemplo, com mágica, um mágico daqueles de antigamente, eles faziam truques. E tá tudo bem. Não estou dizendo que as pessoas fazem truque com pombogira, né? Mas tá tudo bem. Agora, o que prova que aquela entidade está ali não é a prova de Exu, Exu passar pelo fogo, né? É a entidade olhar para uma pessoa e dar um bom conselho, falar da vida daquela pessoa. É quando o médium, mesmo que estando consciente, né, dentro daquela ansiedade de achar que está, achar que não está, e essa dúvida é ótima, porque bota o Exu em prova e bota o médium em prova também, Sim. né? É saber falar da vida do outro sem o outro precisar falar. Que legal. E o senhor consegue dar essa explicação para os seus filhos no momento da incorporação? O senhor passa essa sua visão, esse seu conhecimento? Sim, eu faço questão de sempre conversar em pequenos grupos, né? Estamos tendo uma função, aquela função tem um lavando louça, tem outro fazendo isso, tem outro fazendo aquilo. Gente, para aí, vem cá. Aí senta aqui, vamos conversar sobre isso. Quer tirar dúvida? Aí começam a perguntar um monte de coisa. Aí depois, mas sempre em função pequena. Quando tá todo mundo na casa, eu não consigo, né? Aí depois a gente senta de novo, quer tirar dúvida de alguma coisa e tudo. Aí eu vou explicando esses detalhes antes do processo mesmo da incorporação. Porque se deixar na mão de Figueira, ela vai infernizar o indivíduo até ele, no Gente, já estou mínimo. doida para conhecê-la. Tive o prazer de ir na casa da senhora, mas não vi a senhora. Preciso conhecê-la. Louca, louca, vai por mim. Preciso conhecê-la. A festa pai. dela é em dezembro. Então eu Convidar. vou, por favor, me chama. Pai, a gente está quase acabando o nosso programa, porque o senhor fala pra caramba, Mentira. o senhor tem muito assunto legal. O senhor vai ter que voltar aqui mais vezes, vai ter que enfrentar trânsito, não tem problema, pai. Mas me fala, pai, o seu livro. Seu livro foi inspirado em Dona Figueira. Sim. Então fala um pouquinho pra gente, pra poder não... O livro 1 é especificamente a história dela de uma forma meio adaptada, né? É a história de Figueira mesmo, da sua Figueira. Sim, dela. Aí o senhor conta essa história, que teve esse problema com ela? Não, Não? é a vida dela. O livro 1, que é o Sobelô de Figueira mesmo, Maria Conceição. Maria Conceição da Silva é o nome de batismo dela, né?
Uma vez estávamos com um psicólogo lá na casa de santo. Eu falei, tá ótimo, o psicólogo duvida de tudo, né? Ele vai vir um dia que Figueira vai estar em terra e vamos ver se ele vai conseguir ver alguma coisa, porque eu adoro me colocar em prova, né? Ai, meu Deus. E minhas entidades também adoram fazer isso, tanto que eles me arrebentam, né? Eu já apanhei muito e apanho ainda. Mas é bom isso acontecer porque prova que só apanha quem tem. Concorda comigo? Verdade, concordo. É. Aí Figueira fez questão de contar a história dela durante esse processo de aproximação desse psicólogo. E ela foi uma senhora católica, era lavadeira, né, no interior. Ela fala que ela tem sotaque. Então a gente indica que ela seja de Pernambuco, de uns lugares assim, por conta de algumas referências que ela dá. Ainda não temos esse fato, né, bem específico, mas provavelmente é de lá. É, ela disse que ela era muito católica, né? E inclusive era sacristã da igreja. Só que o esposo dela trabalhava num criadouro de porcos. E um dia, o filho dela ficou muito doente e tinha médico só de 15 em 15 dias. Por ela ser muito católica, sacristã da igreja e tudo mais, ela não podia chamar a curandeira do lugar, a benzedeira, porque era chamada de bruxa. Ainda no interior do Brasil tinha essas histórias assim, né, no século passado. Como não tinha médico, ela fez o quê? Pediu para que o filho mais velho fosse chamar essa senhora para fazer alguma coisa. A senhora chegou junto com o padre, deu uma discussão dentro da casa dela, né? E o padre excomungou Figueira. Caramba. Só que nesse processo de discussão e tudo mais, o menino teve o seu último suspiro. Morreu nos braços dessa curandeira, enquanto estava discutindo e tudo. E Figueira teve essa perda do filho mais novo, que foi traumática. E junto com a excomunhão, que era a vida dela, a igreja, né? Imagina, Caramba. foi um surto. O esposo dela, né, também surtou, foi para essa fazenda, né, de porcos e se embebedou, ficou lá jogado bêbado e Figueira ficou sozinha para poder fazer o velório do filho, que por sua vez não pôde ser enterrado dentro do cemitério, porque o cemitério era território da igreja. Ela teve que arrumar um buraco no muro do cemitério do lado de fora para poder enterrar o filho dela. Foi o trauma. E ela sempre, como ela não tinha mais com quem conversar, ela começou a ver a lua de uma forma diferente. Por isso o nome Sob a Lua de Figueira. Ela ficou sem o marido, sem o filho, o marido vivendo bêbado, ficando 3, 4 dias, né, lá na fazenda. Ela foi atrás do marido na fazenda e fez um barraco para poder encontrar o marido dela. O dono da fazenda não aceitou o barraco e mandou dar uma coronhada nela para poder calar a boca dela. Levaram ela pro estábulo, onde se cuida dos cavalos lá. Amarraram ela e ela, por ser uma mulher muito bonita, ela fala isso. Que ela tem o cabelo encorocolado, né? Até a Que bunda. linda. E ela é alta, peituda, ela fala isso, né? E por ser muito bonita, o pessoal que trabalhava lá viu aquela mulher desacordada, vulnerável, decidiram violá-la. Tati. Quando o dono da fazenda chegou, ela chama de coronel, quando o coronel chegou, mais o padre, ela já tinha sido violada por 5 homens, né? Aí um olhou para a cara do outro, viu aquela situação e decidiram aproveitar também. Tanto que dentro dos orôs de Figueira, ela nunca aceita o número 7, né? 6, ponto. Porque o sétimo que a violou foi o padre da paróquia dela. Depois ela foi arrastada por uma estrada de barro, ainda acordada, né? Cavaram uma cova rasa embaixo da copa, né? Os pés de uma figueira. E com ela ainda acordada, começaram a esquartejá-la para enterrar, né? Nessa cova. E aí começa toda a história de Figueira. Parece que ela encontra com o Exu, depois de fazer a passagem. É, isso não é um orô, né? Ela encontra com alguém, que ela não diz o nome. E ele pergunta se ela quer continuar ali e ter a oportunidade de se vingar. E ela diz que sim. Ele fala, mas se você se vingar, você nunca vai passar para outro lado, né? E ela fala, eu aceito isso, né? Você vai ter que trabalhar. Ela, eu aceito isso, desde que eu me vingue. E ela se vingou. Todos os 7 morreram de forma trágica. Ela não mata ninguém, que ela disse que ela nunca matou ninguém na vida, mas eles morreram por influência. E o padre ficou sozinho dentro de um convento abandonado durante 30 anos, sendo atormentado por ela,
até que ele é assassinado por uma pessoa muito específica que vocês só vão saber no livro dela. Isso aí, gente. É. Tem que ler o livro para saber. Pai, eu já Isso. estou super curiosa. E onde a gente encontra o livro da Dona Figueira? Quais são os canais que a gente pode acessar para poder comprar? Eu acho que ainda tem na editora Onira, porque esse primeiro livro, ele acaba. Chegou, acabou, chegou, acabou. É sempre Que assim. maravilha, pai. Eu ganho Também é nada uma com história ele. muito forte, né? Sim. E eu criei um enredo todo, né, porque ela não dá cenário, ela não dá nada disso. Eu pedi inspiração dela e eu criei um enredo todo, todos eles na madrugada, tá? Em que todas essas histórias são contadas por ela, dentro do livro. Né? Aparece uma pessoa lá e ela começa a contar a história, e por fim essa pessoa também retorna no livro 2. Né? O livro 2 acontece no mesmo lugar, e no livro 3 eu vou explicar quem é essa pessoa, quem é esse espírito. Então, ele vai seguindo. São quantas edições? São 3 livros no total. Olha, três São 3 livros. livros. Maria Conceição, Rosa Caveira, que é o segundo, e Cacurucaia, que é o terceiro. Cacurucaia é o clímax. Nossa, a gente, da Cacarucaia, história. eu tô super ansiosa. Pai, eu quero comprar o primeiro, porque eu tenho o segundo, eu não comecei a ler, porque eu quero comprar o primeiro, para poder chegar nesse, né? Porque é a Sim. continuação, É a então. continuação. Como que fala quando você É uma trilogia. trilogia? Isso. Que legal, gente. Então, olha, para vocês conseguirem comprar o livro da Dona Figueira, que é a primeira edição, tem que entrar em contato com a Unir Editora, né, pai? Isso, a Unir Tem Editora. o telefone deles aí? Tira pra ter, né? Porque eu sou deles. Mas eu não anotei. Lelo vai me matar. Pera aí que eu vou pegar o contato agora para vocês. E aí vocês entrem em contato lá com eles. Vou passar agora o contato dele. Pera aí, para vocês. Aqui, achei. Achou, pai? Fala aí. O telefone da Unir Editora é 021 98 369 0942. Isso aí. 98 369 E 0942. esse primeiro livro, qual é o nome que as pessoas têm que pedir? Sob a Lua de Figueira, Sob a Maria Lua Conceição. de Figueira, Maria Conceição. É o primeiro. E o segundo, Sob a Lua de Figueira, Rosa Caveira. E o terceiro, se tudo der certo. E aí, Vai dar certo. Então o senhor já está escrevendo o terceiro. Já tá pronto, mulher. Ah! Já temos outro lançamento, Eu pai. tive Já um sabe surto data? psicótico. Não sei ainda. Ainda tenho que mandar pro Lelo. Já não consegui mandar pra Não, ele ainda. e o mais engraçado dele é que no dia do lançamento ele falou assim, não escreva mais livro, hein? Já vem, ó, já tá pronto. Mas eu acho que esse é o último. Pai, até parece, eu tenho tanta sabedoria para passar, tanto conhecimento. Eu quero escrever sobre o Molocô ainda. Ai, por eu favor. quero escrever sobre o Tata Tancredo. Por favor. Sobre esse processo aí do Edir Macedo, que vai dar venda pra caramba, né? Vai sim, pai. O Olha, processo, olha que no alegria. mínimo. Pai, e quais são as expectativas para o futuro? O que o senhor pretende fazer dentro da casa do Xuquian? Quais são as mudanças que vão acontecer aí pela frente? Para o senhor falar um pouquinho pra gente. De fato, a gente tem ter outra iniciação, né? Você entra numa outra família, você tem que ser iniciado de novo. Isso aí eu entendo em qualquer família. Saiu do que tu foi pro EFON, vamos lá, vamos fazer de novo, porque é uma família nova. É a mesma coisa, saiu do Molocô, foi pro EFON, então vou me iniciar no EFON, dentro da minha casa, já combinei isso com meu pai de santo. Vou organizar todas essas questões, mas continuo no Molocô. A respeito dos livros, continuo a escrever, mesmo não querendo. Eu acredito que é uma missão. A gente tem Exu hoje como demônio, como o diabo de alguns cristãos intolerantes. Ainda tem pessoas que pensam assim, né? Isso. Então eu quero transformar até Exu. o nosso próprio povo, às vezes, leva para esse lado, né, pai? Tem casa que o quarto de Exu é trancado a 7 chaves, né? Porque é aquela coisa caterosa, aquele negócio todo. E aqui, Figueira é mais uma mulher cristã, né? Uma mulher que entende dos processos terrivelmente feminista. Se uma mulher chorar dentro da minha casa de santo, eu já tiro até o chinelo do pé, porque eu sei que ela vai me atravessar. Mentira. Onde quer que eu esteja. Eu vou lá chorar no pé dela. Tô precisando falar com ela. É uma loucura. Tá na hora? Ah, que piada. Gente, olha, o nosso assunto hoje foi muito especial. Nós vamos, pai, o senhor vai ter que voltar mais vezes aqui. O senhor tem muito assunto legal para conversar. Então a gente vai marcar com o pai e com o Tata novamente para ele vir aqui falar o resto da história, porque ele não falou nem um terço do que ele faz, entendeu? Ele só chegou na parte ainda da Dona Figueira. Imagina o quanto ele tem aí para a história, para contar pra gente.
Então eu quero que vocês mandem a pergunta de vocês, as sugestões. E aí a gente vai para a rede social para conversar também com vocês. E o senhor retorna aqui. Retorno. Quando o senhor quiser. Se quiser você vir na semana que vem, pode vir. Até que a gente consiga um patrocinador, né, pai? Que consiga 2 horas, 3 horas de programa, né? Poxa, ia ser legal. Ia ser muito Gente, bom. patrocina aí, por favor. Vamos conversar com as prefeituras, de repente tu dá um pulo em mais gente, faz um negócio desse aí também. Não é? Porque a gente precisa falar, olha quanta história linda, olha quanto conhecimento tá passando pra gente. Coisas, pai, que eu não sabia de verdade. Olha como eu aprendo aqui no programa no Ecoaxé. Imagino vocês aí, sendo ouvintes, que não estão dentro da religião, são, né, estão espectadores, como que vocês aprendem também. Pai, queria que o senhor deixasse seus contatos. Peço desculpas pela nossa correria, mas o nosso tempo de fato acabou. Tem outro programa para começar, mas nós vamos voltar com o senhor. Vamos. Deixe seus contatos, deixe o nome da sua casa. O que o senhor tem lá? Jogo de búzio? O que o senhor faz? Fala para Isso. mim. A minha casa fica em Fragoso, Magé. Né? Lá tem um atendimento com Dona Figueira todas as quartas. Estarei quarta-feira que vem lá, dona Figueira. Ah, quarta-feira que vem não tem por causa do Ogum. Mentira. É a função do Ogum lá em casa. Mentira, o senhor está querendo que eu não vá chorar nos pés dela. Na próxima quarta teremos, eu vou avisar a senhora. Mas normalmente, às quartas-feiras, a partir das 8 da noite, ela tá em terra. É um combinado que eu tenho com ela, para ela não invadir muito minha vida, então ela atende todas as quartas-feiras. Principalmente para mulheres, né? A minha casa tem muitas mulheres. E por causa dela também, ela é uma defensora ferrenha. Tem o jogo de búzios, meu telefone é 21 99398 6638. Né? Pode marcar E a o rede joguinho. social? Rede social é @autor LS Cabral. Lá tem isso, todas as gente. referências. E a do Barracão é @ilealanu, né? Casa de Caridade. Então entre em contato com o pai, façam um jogo, vão ver o caminho de vocês, vai lá na consulta com a dona Figueira, conhecer essa linda, poderosa pombogira e adquiram também os livros dele. Pai, muito obrigada pela sua presença. Desculpa, mas o nosso tempo acabou. Mas a gente volta. Tá bom? Sua bênção. Muito obrigada a todos os ouvintes. Esse foi o nosso programa de hoje aqui na Rádio Tropical Web Brasil, o Eco Axé. Um axé para todos vocês. Que Mãe abençoe vocês e que Pai Oxoguian também, né? Abençoe vocês todos. Muito obrigada a todos. Axé. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos
ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do Visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do Visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal. Ou, se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis, o nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então, nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada.